Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E a senhora e o senhor já sabem, claro que sabem, que esse aqui é um programa de utilidade pública que vai ao ar de segunda a sexta-feira pela nossa querida TVE. Nós entramos no ar logo depois do radar. Termina o radar, termina a boa música do radar e nós estamos aqui para falar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, temos também agora o direito comercial e direito imobiliário, que vai estrear amanhã. Então a gente entra depois do radar e fica até às 7 horas da noite, mais ou menos, conversando com vocês. E vocês é que fazem esse programa, e fazem através das perguntas que vocês mandam diariamente aqui para nós. E são tantas as perguntas que eu não me canso de repetir todos os dias, que nem sempre a gente consegue atender a todos. Então, vocês desculpem a todos nós, porque as perguntas ficam aqui catalogadas e a gente vai respondendo na medida do possível. Tá bom? E vocês podem fazer perguntas pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem perguntar também através do telefone. Nosso telefone fixo é o 3230 1530. Ou, se você preferir, pode mandar um WhatsApp para a gente através do número do telefone celular, que é 985-594-773. Errei tudo aqui o número, tá? Vou dar de novo para vocês. 985-946-773. 985-946-773 e o prefixo é 51. Tá bom? Então, vocês já sabem exatamente como fazer, né? Perguntem para a gente, que nós teremos um prazer enorme em responder. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu tenho o prazer de receber aqui, pela primeira vez, o doutor Rafael da Silva Marques, que é juiz do trabalho. Boa noite, doutor Rafael. Boa noite, Machado. Boa noite, Marcelo, doutor Marcelo. É um prazer para mim estar aqui, participar desse programa. Fico muito feliz, inclusive, sou telespectador de vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E doutor Marcelo Armigliato Jesus, né, que já é conhecido de todos nós e que está aqui sempre uma terça sim, uma terça não, respondendo as perguntas de vocês. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo certo? Boa noite, doutor Rafael. Obrigado pela disponibilidade de vir aqui ao programa. Novamente aqui para responder aí as dúvidas da nossa seleta audiência aqui na TVE. Lembrando que o doutor Rafael é juiz do trabalho em Caxias do Sul. O juiz trabalha em Caxias do Sul. Que rica cidade é Caxias, né? Rica cidade. Caxias do Sul é uma rica cidade. Eu tenho... Aliás, uma rica cidade é uma cidade rica também. Uma cidade rica também. Aí é a cidade de produção, né? Uma cidade industrial. Produção, né? O pessoal tem muito orgulho, inclusive, da colonização italiana, da culinária italiana, que é muito boa. Estou desde 2013 lá. Sou muito feliz em Caxias, não tenho nenhuma perspectiva de deixar a cidade, porque a gente pode, querendo se mover, mas a minha intenção é continuar lá. Fiz amigos lá, então, para mim é um prazer trabalhar naquela comunidade e servi-los. Fico feliz porque eu tenho também um sobrinho, que é um dos meus anjos da guarda, né, cuida do meu pulmão, que é o doutor Daci Ribeiro Pinto, que é da Clínica do Pulmão, lá em Caxias do Sul. Então, eu quero mandar um beijo para ele. E dizer que fico muito feliz em ter um quase caxiense aqui do meu lado. Falando em quase caxiense, eu quero começar o programa não respondendo, porque não é uma pergunta, é um pedido, a uma conterrânea minha, porque tem muita gente que diz que é de São Gabriel só para se exibir. Eu não, sou de São Gabriel mesmo. Eu tenho certeza que a dona Sandra, que mora aqui em Porto Alegre, também é de São Gabriel. E ela quer uma caneca do programa. Eu não tenho nenhuma, não sei se o doutor Marcelo tem. Como é que é o nome dela mesmo? Dona Sandra. Dona Sandra, pode vir buscar a partir de amanhã aqui na portaria da TVE, vai ter uma caneca especial para a senhora. Tá vendo, dona Sandra? Que bom, né? Ganhou uma caneca. Isso é coisa que a gente faz para gabrielense. Tá bem? Então tá bom. Vamos lá então, vamos começar as perguntas. Doutor Marcelo,
O Cássio André, que mora na cidade de Venâncio Aires, ele diz que trabalha numa empresa há mais de 3 anos, como soldador. O médico da firma me deu 15 dias e me encaminhou para o INSS. Como não foi acidente de trabalho, não tive a CAT e não está sendo depositado meu fundo de garantia por tempo de serviço. Quando eu tiver alta do INSS, vou ter estabilidade ou não? Me disseram que serei demitido quando retornar. Bom, Cássio, realmente, só quando o trabalhador é afastado por acidente de trabalho é que ele vai possuir a garantia de emprego de 12 meses a partir da alta. E quando há esse afastamento por acidente de trabalho, o empregador fica obrigado a permanecer depositando o fundo de garantia. Se no teu caso não houve um acidente de trabalho, foi um acidente comum, você se afastou em auxílio-doença comum. E, via de regra, não há nenhuma garantia de emprego após a alta desse auxílio-doença comum. Por que eu digo isso? Porque não existe na lei previsão para uma garantia de emprego no retorno ao auxílio-doença comum. Pode existir na sua norma coletiva, na convenção coletiva de trabalho, pode haver algum período de garantia de emprego, é bem verdade, menor, né? Por exemplo, nós temos os porteiros e zeladores que são contratados diretamente pelo condomínio, eles possuem uma garantia de emprego de 2 meses após a alta previdenciária, certo? Então, seria prudente que o senhor verificasse na norma coletiva, na convenção coletiva, no acordo coletivo da sua categoria, para verificar se o senhor estará protegido no seu retorno ou não, tá? Porque a lei garante somente em casos de acidente de trabalho. Como o senhor não foi, você terá que se socorrer das normas coletivas. E me parece aqui também, Machado, que ele fala aqui que disseram que ele será despedido quando retornar. É verdade. Isso não é uma postura legal do empregador, né? A pessoa não é descartável, né? A pessoa teve um problema de saúde e no retorno ela será despedida. Nós temos, como em tese pelo menos, como configurar uma despedida discriminatória daquela empresa que tem isso como praxe, que acaba despedindo os trabalhadores pelo fato de eles terem se afastado, por exemplo, em auxílio-doença, certo? Quase que uma represália, né? É quase que uma represália. Não, é aquela história, vou me livrar do problema, entre aspas, né? O problema seria o trabalhador aqui nesse caso. Então, não me parece correta a conduta desse empregador e seria prudente também ao nosso telespectador que procurasse um advogado caso isso aconteça, caso ele seja despedido no retorno. Doutor Rafael, a pergunta que eu tenho aqui vem da cidade de Gravataí e quem faz a pergunta é o senhor Jair. Trabalhei em uma empresa de vigilante durante 3 anos. Fazia a função de rendição de janta. Como usava meu carro para fazer um trajeto de 24 quilômetros para trabalhar, pergunto se teria que receber pelo uso do meu carro durante esse tempo. Interessante a colocação e a questão, porque a gente vai trabalhar aqui com 2 institutos diferentes. O primeiro é que se o deslocamento ele se dava de casa para o trabalho para ele exercer a função empregador, ou teria que dar o vale transporte ou fornecer uma condução, aí estaria em tese remunerado esse trajeto dele, a não ser que ele tenha aberto mão, tenha pedido dispensa do vale transporte, caso em que o empregador não precisa conceder o vale transporte. Isso tem que ver no caso concreto como isso aconteceu. O que pode ter acontecido no caso dele também, Machado, e que não é incomum nesse tipo de situação, quando o vigilante faz as rendições de janta, é que o vigilante se desloca de casa para o trabalho, até a base da empresa e dali ele é deslocado para vários locais para substituir a janta na empresa tal, a janta na outra empresa, a janta na outra empresa. Nesse caso, esses deslocamentos saindo da base, eles têm que ser pagos pelo empregador. Por que eles têm que ser pagos pelo empregador? Porque o risco da atividade econômica é do empregador. A gente tem na consolidação das leis do trabalho, na CLT, mesmo pós-reforma, que os riscos da atividade econômica, eles são do empregador. Então, na situação do Jair, a gente tem que ver como é que é, no mundo prático,
como isso se porta, como aconteceu. Se ele se deslocava de casa para o trabalho e abriu mão do Vale Transporte, que é um documento, muitas vezes até manuscrito, nesse caso ele não vai ter direito. Agora, se era uma situação como essa segunda que eu coloquei, que é a segunda situação, que ele se desloca até a base e saindo dali em direção aos clientes da empresa de vigilância, sim, porque esse deslocamento aí, o risco da atividade do empregador. Aí, no meu ponto de vista, ele teria direito, sim. Tá vendo, Jair? Então, o bom mesmo é consultar um advogado segue as orientações do doutor Rafael, mas ao mesmo tempo faz isso, procura um advogado para te explicar melhor, vai te colocar na frente, vai com o teu contrato lá para ele e explica se tu te desloca ou não, se abriu mão ou não. Aí se resolve a situação, né, doutor? Sim, o que pode acontecer, se me permites, Machado, claro. O que pode acontecer é que muitas vezes o trabalhador assina a dispensa do Vale Transporte numa pilha de documentos e nem se dá conta, não, eu não assinei. Mas ele chega lá, tem a assinatura dele, dispensa do Vale Transporte, e nesses casos é muito difícil a prova dele que ele realmente queria abrir mão do Vale Transporte. Então é uma situação que tem que ser analisada no caso concreto. Como tu falaste, Machado, eu recomendo que ele procure um advogado, converse com o advogado, só cuide com o tempo, porque ele tem até 2 anos para ajuizar uma eventual ação trabalhista na Justiça do Trabalho, contado do fim do contrato. Então corre atrás, Jair, tá? Doutor Marcelo, tem uma pessoa aqui que não quer se identificar, mas ela quer saber o seguinte: para dar entrada em um seguro-desemprego, depende do empregador ter pago o fundo de garantia? Olha, Machado, se esse empregado for empregado doméstico, a resposta é positiva. Depende, tá? Tem um requisito lá na lei do seguro-desemprego que fala que para os casos de empregado doméstico há necessidade de comprovação de pelo menos 15 meses recolhidos de fundo de garantia. A pessoa precisa comprovar ter trabalhado 15 meses nos últimos 24 e esses 15 meses devem estar recolhidos. Caso o empregador não tenha recolhido, ela poderá demandar contra o empregador não somente o recolhimento do fundo de garantia, como também eventual indenização pelo não recebimento das parcelas do seguro-desemprego, Machado. A pessoa que edita esse programa, que cuida desse programa, que também quer uma caneca, viu, doutor Marcelo? E eu quero responder lá para... Amanhã nós vamos ter umas canecas novas aqui, nós vamos ter algumas para distribuir. E eu quero dizer também para a dona Sandra, lá de São Gabriel, que eu também coleciono canecas de cidades. Tem uma imensidão e não tem nenhuma de São Gabriel. Veja que coisa interessante, né? Eu tenho muitas canecas de todo mundo e de toda a cidade. O doutor Marcelo já me deu, por sinal, maravilhosas, tá? Doutor Rafael, o Dilson aqui de Charqueadas, ele disse que trabalhou dentro da base aérea em Santa Maria e a empresa não pagou os 2 últimos salários nem a rescisão. Ele pergunta se dá para fazer ação contra a contratante, no caso a base aérea. Segundo o advogado dele, foi dado como causa perdida por não ter encontrado bens da empresa. Só que já se passaram 3 anos e só agora que o advogado informou para ele. É uma situação interessante, é um caso típico de terceirização esse, por parte da base aérea, no caso da União Federal pela base aérea, pela aeronáutica. Nesse caso, o que acontece? São 2 respostas que a gente pode dar aqui. Primeiro, se no processo dele, Machado, o colega advogado entrou com ação contra a empresa prestadora de serviço, ou seja, a empresa porque ele trabalhava, e contra a União Federal, e se a União foi foi julgado improcedente contra a União, ou seja, se ele ganhou ação contra a empresa, mas perdeu contra a base aérea, realmente não tem o que fazer. Esse processo vai ser arquivado com dívida porque, nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o trabalhador tem que, até os tribunais do trabalho decidiram assim também, o trabalhador tem que fazer a prova da culpa da empresa tomadora de serviço, ou seja, da base aérea, que ela não fiscalizou direito aquele contrato de terceirização. Essa é a primeira situação. O que ocorre aqui, que eu acho que é o caso do exemplo, eu estava conversando com o Dr. Marcelo antes, é que, pelo que parece aqui, da pergunta dele,
O colega ajuizou a ação apenas contra a empresa. O problema disso é que a empresa não tendo bens, o processo vai ser arquivado. Ele não poderá ajuizar outra demanda, primeiro por causa do Instituto da Prescrição e segundo porque ela deveria constar no polo passivo já desde o início. Então, nessa situação, o que eu recomendo para ele, a gente recomenda sempre ele ficar alerta. Daqui a pouco a empresa ressurge, reabre com outro nome, com mesmos sócios. A gente não conhece a realidade do caso. Daqui a pouco o sócio está circulando com um carro, ele identifica se é uma empresa que ele conhece. Enfim, a gente não sabe que tipo de empresa é. Para ele ficar atento, porque esse processo aqui, pelo que ele está falando, o processo vai ser arquivado. O que ele tem que observar também é um novo instituto que existe depois da reforma trabalhista, que é a chamada prescrição intercorrente, que é a prescrição que ela corre durante a ação. Ele tem que se antenar e tem que ficar atento para que se aparecer alguma coisa, assim que ele souber alguma coisa, ele tem que levar para o advogado dele, porque senão ele não vai receber. Contra a base aérea, pela forma como ele postou a questão aqui, tenho praticamente certeza, porque certeza a gente também não tem de nada, claro, de que ele não vai ver frutos desse processo. Deve ter entrado só contra a empresa, porque a base aérea diz que não tem bens, mas a base aérea tem bens. A base aérea é precatório, né? União Federal. Doutor Marcelo, o senhor Elias mora na cidade de Viamão. Ele diz que trabalha numa clínica como auxiliar de dentista. Faz 2 meses que meu salário está atrasado. Faço horas extras e não recebo. Já falei com o patrão, mas ele me disse que caso eu coloque na justiça, não conseguirei emprego mais em lugar nenhum. Quais são os meus direitos e o que eu devo fazer? Pergunta o Elias, doutor Marcelo. O empregador atrasa salário e ainda quer cantar de gala, hein, Machado? Vê se pode. Que coisa, né? Mas, Elias, seguinte, se eu fosse você, eu faria, primeiro, um boletim de ocorrência policial por ameaça, né? Está ameaçando que você não vai mais conseguir emprego se ajuizar uma ação trabalhista, denunciaria esse empregador no Ministério Público do Trabalho, uma denúncia anônima, digite PRT4 num site de buscas e você poderá fazer uma denúncia anônima. Além disso, eu entraria com a ação, sim, pediria a rescisão direta do contrato de trabalho, pediria as demais parcelas, eventual dano moral pelo atraso no pagamento de salários e mais, depois de ajuizada a ação, eu levaria um conhecido até um tabelionato e faria uma ata notarial. Pediria para o conhecido ligar para o meu antigo empregador e pedir referência da minha pessoa. Isso, se for feito na frente de um tabelião, o tabelião vai registrar tudo. Se esse empregador prestar informações desabonatórias ao senhor, o tabelião tem condições de registrar isso numa ata notarial, que nós chamamos, e aí você ingressa com outra ação, ingressa com outra ação pedindo danos morais contra esse empregador que se acha no direito de não pagar salários e ainda ameaçar o trabalhador que ingressar com uma ação. É como eu digo, né, doutor Marcelo, tem umas que até parecem duas, né? Mas o que a gente vai fazer, né? Doutor Rafael, a dona Gessi, que mora na cidade de Gravataí, diz o seguinte: a firma me informou, na semana que passou, que estarei em férias a partir do dia 8. Não tem dinheiro das férias na minha conta, não assinei as férias. Eles estão totalmente fora da lei em tudo. Se eu não quiser as férias, posso ir trabalhar ou não? O Instituto das Férias, ele é dado a critério, ela é um direito do empregado, as férias de 30 dias após um ano de serviço, e ele só que o período de gozo dele é critério do empregador. Isso não quer dizer que ele seja concedido de forma sem nenhum critério. O que acontece? O empregador tem 30 dias para conceder as férias, para marcar a data, conceder as férias, pegar os recibos de assinatura de aviso de férias e até 2 dias antes do início do gozo das férias depositar o pagamento. Ou seja, nesse caso, se ela sairia dia 8, a data da concessão das férias dos 30 dias, Machado, se não foi feito nenhum recibo ou aviso de férias,
não está obedecendo o que diz a lei. O que pode acontecer é que o empregador pode efetivamente, até o dia 6, por exemplo, efetuar o pagamento dessas férias. Quanto à questão dela, a pergunta dela, se eu não quiser as férias, posso ir trabalhar ou não? Não. Uma coisa, a gente não pode confundir os conceitos aqui. O que acontece? O empregador concedeu as férias. Ela vai ter que gozar essas férias. O que pode acontecer com esse empregador é uma multa administrativa pelo Ministério do Trabalho e Emprego, hoje Secretaria Especial do Trabalho. E, se o empregador não pagar, ela vai ter direito a essas férias com 1/3, ou seja, de receber o valor. Se ela não receber, o que vai acontecer? Ela pode demandar na Justiça do Trabalho o pagamento dessas férias. Pode fazer, inclusive, só esse pedido, o pagamento dessas férias. Claro. Isso pode acontecer. É uma coisa rara, mas que eu, pelo menos, em 18 anos de carreira, já vi. Inclusive, já vi pedidos para o juiz de marcar férias que tem, que é um instituto que o juiz pode, eventualmente, marcar férias. Isso também não quer dizer, como ela vai gozar essas férias, embora não vá receber, ela não vai recebê-las em dobro. Mas ela vai ter direito às férias, porque ela vai acabar gozando dentro do período concessivo. A não ser que essas férias estejam fora do período concessivo, ou seja, do período que a empresa tinha que dar as férias. Aí sim ela terá direito às férias mais a dobra. O que não me parece ser o caso aqui, quanto à pergunta dela. Então, o que eu tenho para dizer para ela? Que talvez ele efetue o pagamento, que ainda está no prazo, mas que os 30 dias ele deveria ter concedido e pega o aviso de férias. De qualquer forma, eu não recomendaria a ela a não gozar as férias, porque as férias são critérios do empregador. E eu acho que nesse ponto a lei é clara e ela não tem como escapar dali. Tá certo. Doutor Marcelo, tem uma pergunta que chegou por telefone aqui, da dona Iris. Ela diz que trabalha numa sala com umidade e mofo. Apesar do empregador dizer que não é insalubre, ela diz que gostaria de uma orientação, pois ela tem doença respiratória. Como é que é o nome? Dona Iris. Dona Iris, nós temos até normas regulamentadoras que estabelecem, inclusive, a umidade, a velocidade, inclusive, do ar-condicionado. Me parece que o empregador, ele não estaria observando essas regras. Eu também não sei aonde que ela trabalha, né, qual a atividade dela, né. Se for um empregador doméstico, aí fica um pouco mais complicado. Mas, assim, a questão da insalubridade, isso aí somente uma perícia vai poder avaliar se esse seu local de trabalho, ele pode ser considerado um local de trabalho com agentes nocivos à sua saúde ou não. É complicado aqui, né, sem conhecer o local, sem conhecer maiores detalhes, a gente poder proferir algum juízo de valor, né? Mas o que eu posso lhe dizer é que realmente somente uma perícia que poderá definir se esse seu local de trabalho é ou não insalubre. Doutor Rafael, vou lhe fazer uma pergunta que chegou por telefone aqui também, de um telespectador que também não quer se identificar. E eu explico mais uma vez que o telespectador que não se identificar aqui, se identifica para a produção do nosso programa. Ele quer saber o que significa procuração com honorários de 20%, acrescidos de 10%, no caso de interposição ou contestação de recursos de segundo grau. O que significa? Ele pergunta também, costuma ocorrer segundo grau? É interessante a pergunta porque existem duas situações. Com a reforma trabalhista, a Justiça do Trabalho hoje, as sentenças trabalhistas, os acórdãos, ou seja, as decisões dos tribunais, elas fixam honorários de advogado para os advogados. Tanto o advogado da parte trabalhadora quanto da parte empregadora, quando ganham ou perdem a ação. Isso não quer dizer que não haja um contrato privado de honorários entre o advogado e o trabalhador. Nesse caso, me parece que o contrato de honorários é 20% do êxito da ação e 10% caso haja necessidade de fazer alguma intervenção no tribunal. Ou seja, em segunda instância, no tribunal aqui, no nosso caso da Justiça do Trabalho, no Tribunal Regional do Trabalho. É uma situação que não tem impeditivo legal, é costume acontecer normalmente, o que a gente vê, o juiz do trabalho, ele não entra na análise desse tipo de contrato e desse tipo de situação. Por quê? Porque é uma matéria que não é da nossa competência funcional.
Ou seja, Machado, a gente não pode julgar e decidir esse tipo de processo. Claro. Mas a gente tem informações, até porque a gente conhece as pessoas, Evidente. que os contratos eles variam muito, entre 20% e 30%. E isso é uma cláusula que eu não conheço ela assim se ela é muito usual, mas não é, em princípio, ao meu ver, nenhuma cláusula abusiva, nenhuma cláusula leonina, abusiva, no caso leonina não seria, mas nenhuma cláusula abusiva, nenhuma cláusula ilegal. Em princípio, ela é pertinente, ela é uma cláusula passível de ser colocada num contrato de honorários entre cliente e advogado. Doutor Marcelo, tem uma pergunta aqui que vem da cidade de Cachoeirinha, o senhor Cláudio. Ele quer saber o seguinte: ouvi falar no rádio que o governo quer pagar os precatórios com imóveis. Será que é verdade? Sofri um acidente em 2012 na empresa e comecei a receber auxílio acidente em 2017. Mas não recebi os atrasados até hoje. É normal demorar tanto para receber o precatório? Vamos lá. Cláudio, essa primeira parte da pergunta, se o governo quer pagar com os precatórios com imóveis, eu confesso que eu não ouvi essa notícia. Também não ouvi. E não posso te confirmá-la porque eu realmente não ouvia. Sofri acidente em 2012 e comecei a receber auxílio acidente em 2017. O que acontece aí? A competência para demandar um auxílio acidente decorrente de um acidente do trabalho é da Justiça Estadual, que é, infelizmente, a mais lenta de todas elas. Então você sofreu acidente em 2012, provavelmente entrou em auxílio-doença, teve alta do auxílio-doença e agora quer o auxílio-acidente, que é aquele benefício em que a pessoa teve uma sequela, uma limitação na sua capacidade laboral. Por exemplo, perdi um pedaço do dedo, fiquei um mês me recuperando em casa em auxílio-doença normal. No meu retorno, por conta desse pedaço do dedo que está faltando agora, eu vou ter uma redução na minha capacidade laboral, então eu terei direito a esse benefício que se chama auxílio-acidente, que é um benefício de natureza indenizatória, e ele não impede que você continue trabalhando. Se demora muito, provavelmente em 2017 teve a sua sentença e foi julgada procedente, e o juiz mandou implantar esse benefício. Isso não significa que o INSS não tenha entrado com recursos. Então, provavelmente, ainda esteja em fase recursal. E depois da fase recursal, quando transitar em julgado o processo, o seu advogado encaminhará o precatório até o dia 1º de julho de um ano e o pagamento, em que pese e tramite na Justiça Estadual, quem paga é o INSS. Então, um precatório federal. O pagamento tem ocorrido dentro do prazo. Se encaminha num ano e recebe no ano seguinte. Então, acredito que o teu processo esteja ainda em fase recursal, tá? Mas o ideal é que o senhor pergunte para o seu advogado, que ele certamente terá informações mais concretas a respeito. Doutor Marcelo, sabe a dona Iris, aquela que telefonou e disse que trabalha numa sala com umidade, mofo, recebeu sobre insalubridade? Ela telefonou de novo e disse que trabalha num hospital. É a mesma coisa. Bom, então ela já deve receber insalubridade. Insalubridade pelo menos em grau médio, Machado. Pois é, não. Pelo menos em grau médio ela recebe. Tem que ver se ela trabalha com contato com pacientes com doenças infectocontagiosas para ver se também não teria direito a insalubridade de grau máximo. De qualquer forma, como disse o Dr. Marcelo Machado, isso vai depender de uma perícia, por parte. Porque o que acontece? O adicional de insalubridade e periculosidade, quando o processo bate na justiça, a gente tem que marcar a perícia para avaliar essa situação. Então, a situação é mais ou menos por aí. Bom, eu sei que nós deixamos de responder uma série de perguntas aqui. Ainda dá para uma? Então vamos lá. Ela está me informando aqui que ainda dá para uma e eu vou aproveitar, então, a presença do doutor Rafael. A dona Maria, que mora na IPE, ela está num primeiro emprego, fechando um ano de serviço com insalubridade. Ela quer saber se pode ser demitida ou, se pedir demissão, o que acontece? Dona Maria, a senhora pode sim ser despedida sem justa causa, salvo se a senhora... como o Cebolinha, tá? Faz favor, senhor gremista? Sim, então, sim. Tá.
ela pode ser despedida sem justa causa, sim, salvo se a senhora tiver estabilidade, no caso que a senhora vai receber o aviso prévio, a senhora vai receber a multa de 40% do FGTS e encaminhar o seguro-desemprego. Se a senhora pedir demissão, ou seja, a senhora se demitir, pedir as contas, a senhora perde o FGTS, o aviso prévio, perde a multa de 40% e não saca o seguro-desemprego. O FGTS da sua conta vinculada, ou seja, aquele que a empresa depositou para a senhora na caixa, ele fica retido e a senhora só pode mexer depois de 3 anos, caso, ou agora, com a situação agora do governo, talvez se preencha os requisitos, ou passados 3 anos sem movimento. Então... Tá vendo? É isso aí. Então tá, agora eu posso então dizer que nós deixamos umas quantas perguntas sem resposta, porque eram muitas as perguntas que chegaram hoje. Quero agradecer muito ao Dr. Marcelo Armigliato de Jesus, que mais uma vez esteve aqui colaborando conosco. Eu que agradeço. Obrigado, Dr. Marcelo. Eu que agradeço. E agradecer muito ao Dr. Rafael da Silva Marques, juiz do trabalho, que atua em Caxias do Sul, vai sair daqui, vai para Caxias. E quando encontrar o Darcy Ribeiro Pinto Filho por lá... Manda um abraço, sim, manda um abraço. Eu até consultei com ele já. Pois não. Então, tá, muito obrigado pela sua vinda aqui, doutor. Eu que agradeço a oportunidade e falo em meu nome também. E é uma distinção também para a gente apresentar um pouco de Caxias aqui. Muito obrigado. Obrigado. Lembrando que amanhã, quarta-feira, às 18h30, eu estarei aqui para falar de direito imobiliário. Será a estreia do programa com o Dr. Taysir El-Rin. Façam, né? Taysir El-Rin. Ele estará aqui amanhã falando de direito imobiliário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.